Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre pace. Então, o que é pace? P-A-C-E. Pace é uma palavra de origem inglesa que significa ritmo, nada mais do que ritmo. Só que no mundo da corrida, no mundo running, a gente utiliza muito esse termo pace e a gente usa na unidade de medida minutos por quilômetro. Ou seja, se eu corro num pace de 5, significa dizer que eu faço cada quilômetro em torno de 5 minutos. Se eu corro num pace de 4 e 10, eu faço cada quilômetro em 4 minutos e 10 segundos. Então, o pace ele vai orientar o nosso planejamento, o nosso ritmo e, consequentemente, ele vai dizer o tempo previsto para nós terminarmos a nossa prova. Então, quando você treina em um determinado ritmo, você adquire a confiança, né? Lembrando que o fator psicológico também é importante para uma maratona, não é só o fator físico. Você tem de ter a autoconfiança de que você vai conseguir manter ao longo dos 42 quilômetros um determinado ritmo, que não necessariamente precisa ser um ritmo constante, mas convém que ele não varie muito, né? Então você pode começar a primeira parte da prova num ritmo um pouco mais lento, tá? Considerando que você ainda está aquecendo. Depois que você aquecer, você mantém um pace, que é o pace, digamos assim, da prova que você quer alcançar, né, para o tempo que você quer alcançar, e a partir do 35, do quilômetro 35, 36, vai muito de como você estiver. Se você estiver sentindo bem, você pode dar aquela puxada no trecho final. Se você estiver sentindo mal, você pode dar aquela segurada para não quebrar na parte final da prova, tá? Então, o pace é muito importante. E hoje em dia existem inúmeros GPS, né? Relógios, né, de pulso, tá? Eu utilizo esse aqui, o Garmin, né? O Garmin, como queiram. Mas existem diversos modelos, você pode encontrar facilmente aí na internet, de outras marcas, inclusive alguns voltados para o triatlo, com marcações para bike, para natação em piscina, natação no mar, com algumas funcionalidades que marcam o batimento cardíaco no pulso. Não precisa mais aquela fita no peito que antigamente se utilizava. Até hoje os jogadores de futebol utilizam, porque eles não podem correr com o relógio, eles não podem jogar com o relógio. Se pudessem, não usariam aquela faixa. Então eles usam aquela faixa porque aqueles dados estão sendo colhidos por um equipamento fora do campo, né? Então aqueles dados que depois vão ser monitorados por toda uma equipe de suporte, de educadores físicos, de fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, etc., para orientar o atleta, né? No nosso caso de corrida também não é diferente. Então, o pace é importantíssimo, não há dúvida sobre isso, né? Qual o melhor pace para a sua prova? O seu treino vai dizer. Normalmente a planilha que você vai seguir no treinamento, aquela planilha preparada pelo seu treinador, pelo seu educador físico, pelo seu personal trainer, pela sua assessoria esportiva, ela vai dizer: hoje o treino 50 minutos no pace tal. Hoje o treino 10 quilômetros, sendo os 2 primeiros no pace tal, os 8 seguintes no pace tal. Então é importante ter essa referência, tá? Eu vou dizer como eu costumo planejar as minhas maratonas. Então, eu divido da seguinte forma: da largada até chegar no quilômetro 3, eu mantenho um pace um pouco mais alto do que aquele que é a minha meta. Porque eu me conheço até o quilômetro 3, por mais que eu tenha feito um aquecimento prévio, eu ainda não estou pronto para a prova. Depois do quilômetro 3, aí sim, eu considero que eu estou ajustado para a prova.
do 3 até o 35, eu mantenho aquele pace que eu quero para a prova. Se eu quero fazer no pace 5, eu vou manter 5. Ainda que eu tenha feito os 3 iniciais, para 5 e 10. E quando eu chegar no 35, aí o meu corpo que vai dizer. Se eu tiver com gás, eu vou baixar para 5, vou baixar para 4,50, para 4,40. Se eu sentir que eu não estou com gás, eu vou manter o 5. E se eu sentir que eu estou mal, eu vou elevar um pouco o pace, para que eu termine a prova com saúde, né? Para que eu não passe mal, não tenha câimbras, etc. Um outro dado que vai se aliar ao pace nesse planejamento é a frequência cardíaca, é o batimento cardíaco. Mas esse é um assunto para um outro dia. A gente vai falar sobre batimento cardíaco, sobre as zonas de frequência cardíaca, a gente vai falar sobre o teste ergométrico, aquele que é feito na esteira, teste ergoespirométrico, tá? Que é feito na esteira com uma máscara para você verificar o seu VO2 máximo, que é um dado importantíssimo para o seu treinador ajustar a sua planilha. Mas é um outro assunto, tá bom? Vamos que vamos, juntos, motivados, e vamos fazer essa maratona. Forte abraço, gente!